A nossa querida Volkswagen Brasília está completando 50 anos nesse ano, e isso é uma grande notícia, porque afinal de contas foi um dos carros mais emblemáticos da história do nosso país. E eu também resolvi fazer esse vídeo aqui porque dia 15 de julho eu estou indo para Brasília, a cidade, não o carro, fazer uma palestra por lá com os meus amigos de Brasília, os colecionadores de Brasília, né, com aí um evento patrocinado pelo grupo, né, pela loja HDSN, que eles vão fazer lá um evento muito legal, onde eu vou dar palestra e estarei por lá também, com várias outras novidades. Então, se você é de Brasília ou da região, não deixe de ir por lá. Mas hoje a gente vai contar um pouquinho sobre as Brasílias que a Hot Wheels fez, né? Então, nem todo mundo sabe ou lembra disso, mas a Hot Wheels fez réplicas da Brasília. E eu quero contar um pouquinho dessa história por aqui, para você saber um pouquinho mais sobre esse carro e sobre a miniatura também. Vamos lá então? Então antes que eu comece por aqui, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe sua curtida também, porque aqui tem sempre um monte de novidade, muito conhecimento dessa cultura, desse hobby. Deixa seu comentário sobre o que você acha da Brasília, da Hot Wheels e também o carro real. Mostre esse vídeo para os seus amigos e também se torne membro aqui do canal do Terrantes por R$5 ao mês. Você ajuda o Terrantes e tem também um monte de benefícios que só vão aumentar daqui para frente. Então vamos saber um pouquinho mais sobre essas histórias. Bom, como eu falei, a Brasília está completando 50 anos e isso foi um fato muito grande aqui para o nosso país, porque afinal de contas foi um dos primeiros carros da Volkswagen a ser desenhados fora da Alemanha, né? Então isso aconteceu porque o Brasil naquela época era um mercado bastante em crescimento e tudo mais, e tinha também aí o desenvolvimento do Chevette brasileiro, que estava deixando a Volkswagen meio de cabelos em pé, né? Porque afinal de contas eles tinham aí um carro de muito sucesso, que era o Fusca, mas eles tinham medo que a Chevrolet tirasse o reinado do Fusca por conta do Chevette, que era mais moderno e tudo mais. Então aí eles decidiram desenhar aqui no Brasil a Brasília, e foi um carro de grande sucesso, porque afinal de contas era um misto, né? Um carro compacto, uma perua, um carro de família, com uma grande área envidraçada, motor traseiro, com manutenção bem fácil e simples, então tinha tudo para ser um sucesso, e foi um carro aí que foi produzido, quase chegou a 1 milhão de unidades, desde que começou a produção. Foi produzido também no México, né, por 7 anos por lá, inclusive ele apareceu, né, no seriado do Chaves, ficou famoso por lá também, e tinha um design bem diferenciado. Então é um carro que marcou bastante o Brasil, né, e depois criou mais algumas outras derivações desse carro, mas é um carro que muita gente lembra com muito, muito carinho, porque afinal de contas marcou a vida de muitas famílias. E em 2011 a Hot Wheels lançou essa miniatura da Brasília. Isso daqui foi numa época em que o Brasil era o segundo maior mercado consumidor de Hot Wheels do mundo e o primeiro maior consumidor de pistas e brinquedos. Então isso é uma coisa que tem a ver com a boa época econômica, né, que a gente estava vivendo, muita gente comprando miniaturas. O preço era de R$5, R$6, R$7, alguma coisa assim, então era muito mais acessível para todo mundo naquela época. E aí a diretoria da Mattel aqui no Brasil, que era bastante engajada com os colecionadores, decidiu apoiar esse projeto, e aí a Mattel americana decidiu pegar um dos seus carros novos da Hot Wheels, da linha básica de 2011, e abrir um espaço lá para um carro brasileiro. Já tinha acontecido antes, né? A Hot Wheels já tinha feito o SP2, né, que foi realmente um carro bem icônico brasileiro, e aí depois ela pegou e fez a Brasília, e depois no outro ano ainda fez o Opala e mais outros carros, mas eu tenho um vídeo contando sobre tudo isso de carros brasileiros. Dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, que você vai saber mais sobre os carros que a Mattel fez em homenagem ao Brasil. Infelizmente, depois disso, a economia mudou bastante, a gente deixou de ser o segundo maior mercado consumidor de Hot Wheels do mundo, e aí a coisa tomou outro rumo, e a gente não teve mais carros brasileiros feitos pela Hot Wheels, mas pelo menos a gente tem hoje a BR Classics, que faz ótimos carros brasileiros, com uma qualidade muito incrível, muito melhor do que os Hot Wheels. Mas de qualquer forma, esses carros aqui que a Hot Wheels fez
e a Matchbox também fez a Saveiro, né, naquela época, eles entraram para a história. Essa Brasília, claro, ele tem todo o tratamento da Hot Wheels, né, então você pode ver que ela tem um body kit diferente, né? Ele é um pouco diferenciado. Ele tem, né, no lugar do para-choque, que aqui no Brasil era um para-choque fininho, né, atendendo às legislações da época, esse daqui tem um para-choque mais robusto, mais, assim, como que eu posso dizer? É como se alguém tivesse tirado o original e colocasse um para-choque mais robusto para ele ficar mais modernizado. Ele também tem duas saídas de escape na traseira, né, que não faz muito sentido, porque afinal de contas o motor não era nenhum V8 nem V6 para ele ter duas saídas, mas de qualquer forma ele tinha essa modernidade, né, para mostrar que o carro talvez fosse mais potente do que ele realmente fosse. Ele tem também uma gaiola de proteção por dentro, né? Então é algo que também não existia na Brasília original. Tem, né, como se fosse um carro de competição. O banco em concha único, né, que também mostra que é um carro de competição. Então bem difícil, né, de acreditar que a Brasília fosse um carro de competição, mas como o tratamento da Hot Wheels, esse carro aqui ele se tornou um carro mais, assim, mais tunado, né? Mais como a Hot Wheels costuma fazer. Ela não vai muito para essa linha de carros muito tradicionais, né? Assim, de deixar ele como um carro que era visto mesmo na rua, mas parece que o pessoal aqui, os colecionadores, gostaram bastante da novidade. Ele, depois disso, ele teve mais, além, né, dessa primeira unidade aqui em azul, ele teve mais 6 variações, né? No primeiro ano, em 2011, que ele foi lançado, ele ainda saiu em verde, e aí no outro ano ele saiu com chamas, né? E aí depois ele teve mais algumas variações, teve inclusive uma variação que foi única do Walmart americano, que tinha um adesivo no para-brisa do carro. Isso só saiu no Walmart americano, só foi vendido por lá. Ele também teve já no final da vida dele, né, no final do molde dessa miniatura, ele teve também, ele apareceu num pack de 5 carros, meio sem noção por ele estar por ali, não tinha muito porquê ele estar nesse pack de 5 carros, mas foi um pack bastante procurado aí pelos colecionadores para completar, né, a lista de carros que tinham saído, as Brasílias que tinham saído da Hot Wheels. E depois ele apareceu uma última vez ainda numa série de fim de ano, de festas de fim de ano, de Natal, de inverno da Hot Wheels, que foi a última aparição dessa miniatura da Brasília da Hot Wheels. Essa foi a vida curta da Brasília que teve da Hot Wheels, né? Outros modelos tiveram uma vida mais longa, como o Dodge Charger brasileiro e também o SP2, que até hoje é produzido pela Hot Wheels, mas a Brasília, ao que tudo indica, ela deixou de ser fabricada, não existe mais esse molde. Se eles quiserem fazer novamente esse molde, eles vão ter que refazer tudo de novo, porque tudo indica que esse molde foi derretido para dar lugar a outros moldes por lá. Afinal de contas, ele não aparece em nenhuma série desde 2015, tem quase 10 anos aí que a Brasília não aparece. Mas, de qualquer forma, pelo menos essa primeira edição aqui, que ficou mais famosa, né, ainda mais com uma cor bem parecida com o que saiu, né, que tinha nas ruas brasileiras, ele foi bem detalhadinho, ele tem a moldura dos faróis bem caprichado, também o logo da Volkswagen na frente bem detalhadinho, na traseira ele tem as lanternas traseiras detalhadas e também o logo, né, o nome Brasília escrito atrás também. Uma coisa interessante que tem nessas Brasílias, né, que é uma curiosidade aí para você, se você quiser colecionar alguma coisa desse tipo, ela tem algumas unidades, elas saíram com o nome embaixo escrito Brasília com 2 L's. Então algumas saíram sem, né, com um L só, como seria o correto, e outras saíram com 2 L's. Então é algo para você prestar atenção, para ver se você tem uma dessas. Eu não sei te dizer qual que é mais rara, qual que não é, se isso muda alguma coisa na tua vida ou não. Mas de qualquer forma, é um carro que eu mantenho aqui na minha coleção, porque afinal de contas marca uma época muito interessante. Veja, uma empresa americana
produzindo um carro brasileiro para nós colecionadores, então isso foi muito especial. Eu participei de alguma forma disso, né, em reuniões com a Mattel do Brasil naquela época, para avaliar o protótipo e tudo mais. E também depois eu mostrei no blog do Terrantes várias matérias sobre a Brasília, inclusive o Terrantes foi destaque na Quatro Rodas e também em outros jornais, justamente porque descobriu, primeiro do que todo mundo, como que seria a Brasília. Então era um motivo também muito legal aí de orgulho para os colecionadores, para os amantes do automobilismo nacional. Então o Terrantes cumpriu um papel muito legal aí há muitos anos atrás, mostrando como seriam as primeiras fotos da Brasília, da Hot Wheels, e isso fez o Terrantes ser mais famoso ainda naquela época. Bom, de qualquer forma, é um carro que eu acho legal ter na coleção. Eu tenho porque ele significou muito para mim, assim como outros carros brasileiros que estão por aqui, eles significam muito para mim na coleção. Eles contam uma história, é algo que eu gosto de mostrar para quem visita essa coleção aqui, porque ela tem uma história muito legal por trás, e eu acho que é disso que vivem as coleções, de boas histórias. Mas é isso, então deixa seu comentário aí sobre o que você acha desse carro, se você tem ele na coleção, se você não gosta dele, enfim, o que você quiser, e a gente vai fazendo mais vídeos por aqui. Combinado assim? Então eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu!